Molde de estudo é um problema para você? Muita gente gosta de estudar por um molde como um calendário, conforme eu escrevi aqui para vocês. O que é um calendário? Segunda eu estudo isso, terça eu estudo isso, quarta isso e assim por diante. Pode ser, claro, pode tudo, né? Você precisa colocar esse conteúdo para dentro da tua cabeça. Mas qual é o problema do calendário? Quando você falha. Se na terça estava programado matéria tal e tal e tal e você não cumpre, você vai ter que redistribuir essas matérias, ou você vai ter que fingir que ela não existe, ou você vai ter que deixá-la só para a semana que vem, ou vai ter que acumular no próximo dia. Você vai ter que reprogramar de alguma forma e tudo bem. As pessoas gostam muito de ver, né, o calendário ali, costuma ser confortável e tudo bem mesmo. O problema é quando você falha muito, você vai ter que perder tempo se reformulando. Outra alternativa é o ciclo. Ciclo como? Ciclo, né? Como se fosse um círculo de sequência de matérias que eu faço em forma de lista, tá? Então você pode colocar ali várias matérias para você ir seguindo na sequência. Segunda eu tô aqui nessa, eu estudei meu tempo limite, cada um tem o seu, e eu acabei, qual é a próxima matéria? Aqui. Eu vou continuar na segunda, eu vou começar na terça, não tem problema. Eu vou cumprir o meu limite máximo de tempo e vou acompanhando aquela sequência. Legal. E o que eu levo em consideração para colocar nessa sequência? Porque a gente tem um macrociclo do tipo português, SUS, matemática, enfermagem, enfim, e a gente tem os microciclos, ou seja, dentro de cada disciplina dessa tem um monte de disciplina, um monte de subassuntos que a gente também pode organizar. Como que eu organizo isso, tá? Então, eu levo em consideração qual é a quantidade de questões que vai ter na prova, então vai ter 5 questões, 30 questões, precisa aparecer mais ali no seu ciclo, tudo bem? Outro ponto, qual é a relevância para a sua banca? Então, isso pensando no microciclo, quando você faz uma estatística, olhando a sua banca, as últimas questões dos últimos 5 anos, mais ou menos, quanto aquele tópico tem aparecido mais? Opa, eu posso estudar primeiro ou mais tempo esses tópicos. Legal. Terceiro ponto, qual é a minha dificuldade diante desses tópicos? Então, às vezes é uma matéria que é bastante relevante, ok, mas eu tenho bastante facilidade, já estou estudando faz tempo. Outro ponto a ser avaliado, qual é o peso na prova? Olha só, então não é que o ciclo é difícil, mas você precisa se planejar para fazer um ciclo decente. Ciclo não é tacar um monte de matéria e ir circulando ali, não. É você repetir essas matérias no ciclo para que você possa dar maior ênfase às matérias que realmente precisam de maior ênfase, que vão te favorecer na hora da prova, tá? Outro ponto, você pode mesclar nesse ciclo um dia extra de você revisar. Então, eu defendo que minimamente uma vez por semana é muito bacana você separar só para você revisar. Isso é só uma ideia, tem milhões de formas de revisar, tá? Mas você pode também colocar nesse ciclo como se fosse mais uma matéria, revisão. Revisão do quê? De tudo que você já viu anteriormente, porque te obriga a fazer mais uma revisão. E revisão sempre é muito rico para a prova. O que você pode mais colocar nesse ciclo, se for o seu caso? Se obrigar a fazer uma discursiva, tá? Importante, legal para você. Então, você vai rodando o ciclo e vai chegar ali o dia da discursiva. Você vai ter que fazer aquela discursiva para treinar e vai seguir o seu ciclo normalmente. Então, são muitas formas de fazer. Mesclar com exercícios, mesclar com redação. O que você precisa treinar mais? Sempre vai ser os exercícios. Redação é só quando o seu edital pede. Tente, faça o seu ciclo. Tente colocar pelo menos 1 hora para cada matéria. Eu acho pouco. Tem gente que é o suficiente para se concentrar, mais que isso não consegue mais. Teste. Pega um dia, começa a estudar numa metodologia que você cria, seguindo essas orientações, e teste. 1h30 para mim é muito, 2 é muito, meia hora costuma ser muito pouco para você se concentrar e dar andamento. Faça testes, no mínimo 1 hora eu acho adequado, tá? Consegue 1h30 concentrado? Ah, mas me desconcentra um pouco, dá uma pausinha de 5 minutos aí no meio, não tem problema, mas mantenha na mesma matéria o tempo que você se mantém concentrado. Você precisa testar, tudo bem? Aqui abaixo tem um grupo do Telegram que a gente pode discutir vários assuntos com relação à organização do estudo e eu te espero lá.